Fellini e Michele. Estava eu lá esses dias, confinadinha, com os projetos de ser cinéfila. Aí eu resolvi assistir todos os filmes importantes pra se assistir. Tá, ok, nem tanto, mas enfim. Aí eu peguei o Fellini pra ver e assisti alguns deles. E aí me deparo com A Voz da Lua, o seu último filme lançado em 90, que é um típico filme felliniano, com uma história bem doida, com muitos personagens, situações aleatórias acontecendo, como se fossem mini crônicas de um livro. A história é sobre um personagem que acaba de ter alta de um hospital psiquiátrico e vai atrás da sua amada. Mas tanta coisa acontece que aparentemente não tem muita conexão entre um evento e o outro, que fica uma confusão de informação e é um pouco difícil de entender, como se fosse um sonho maluco de uma aventura de um personagem lunático e sonhador. Algo bem Fellini. E aí, um dos lugares em que ele vai parar vai ser uma festona, assim, no galpão. Ai, saudades. E aí tem um bando de gente jovem, todo mundo super estiloso, com 1000 vibes diferentes, ao som de Michael Jackson, quando de repente aparece essa cena daqui. Esses dois rapazes com esse tigre enorme de Antônio Ligabue nas costas da jaqueta. Meu Deus, eles estão vestindo Gucci? Gente, isso é o Resort 2016 de Alessandro Michele? Não, fiquei chocada porque eu já tinha feito vídeo dessa coleção da Gucci, então eu tenho aqui essas estampas fresquinhas na minha cabeça e eu achei simplesmente o máximo. Só pra dar os créditos aqui, o figurino é assinado por Maurício Milenotti, muito bom, é um figurino de época, aliás, e não acho nenhuma coincidência ele ter escolhido essas jaquetas com esse tigre, já que Ligabue foi um artista que viveu parte da sua vida em um hospital psiquiátrico, que nem o protagonista da Voz da Lua. Tá, aí eu fiquei pensando, mas gente, Fellini e Michele, na verdade, tem muito a ver um com o outro. Pensa só aqui comigo, Fellini, com seus filmes cheios de gente, com muita coisa acontecendo sempre. Sempre tem um bailinho, um festão, um bloco, essa alegria toda. E isso não é também o que acontece nos fashion filmes da Gucci? Claro que a Gucci leva para um universo mais shopping, mas sempre é um bando de gente junta e ao longo das coleções a marca vai introduzindo mais personagens interessantes nesses fashion filmes, além dos mesmos modelos brancos, jovens e magros. Bom, mas o grosso da coisa é um bando de gente com visual diferente, não necessariamente combinando com nada assim do contexto, tudo junto. Em uma campanha temos Iggy Pop, uma freira, cozinheiros, violinista com o rapper Gucci Mane, juntos em uma festa com piscina, com bando de modelo jovem, mordomo, senhoras peruas, senhores de terno, lembrando as festas decadentes da Dolce Vita. Em outro vídeo tem casarões antigos e luxuosos, vazios, com um belo jardim, lembrando um pouco cenas do La Dolce Vita, ou talvez Julieta dos Espíritos, ao mesmo tempo que aparece a rua com um buracão e muros grafitados, que já me faz pensar nos cenários da fase neorrealista de Fellini. Temos jantar estilo século XVII, que nem o filme Casa Nova. A Gucci, inclusive, realizou o sonho de todo turista, filmando um banho na Fontana di Trevi, o grande ícone do cinema de Fellini e talvez uma das cenas mais famosas da história do cinema. Em outro vídeo tem surfistas passando por diversos personagens excêntricos, gente aleatória, aquelas divisões de tribos caricatas das décadas passadas, punks, esportistas, surfistas, gente pelada, bebês, um pessoal vestido de grego, cavalo de Troia, tudo junto e misturado. Isso tudo é muito Fellini. Claro que Alessandro Michele tem milhões de outras referências e traz muito da história do cinema em geral para sua moda. Enquanto isso, Fellini tinha um enorme controle sobre os seus figurinos. Ele geralmente controlava tudo dos seus filmes de perto e ele próprio desenhou alguns looks de seus filmes. Ele tinha essa coisa de caricaturista, ele trabalhou com isso antes do cinema, então os figurinos eram de extrema importância e uma vez ele disse a seguinte frase: "Não se esqueça de que os figurinos, como sonhos, são uma comunicação simbólica." E o sonho era um ingrediente fundamental para o trabalho de Fellini. Seus figurinos eram tão imponentes e maravilhosos que ganharam uma exposição em 1994, logo após a morte do diretor, e também um livro em 1996 chamado Fellini, Costumes and Fashion. Lembrando que muito antes, no seu auge, ele já era um queridinho da moda, assinando uma edição especial da Vogue Paris em dezembro de 1972, cujo conteúdo foi totalmente dedicado ao seu universo. Vou deixar o link disso que eu achei aqui na descrição desse vídeo, porque
Isso é coisa de colecionador e a gente gosta de moda e gosta de cinema, precisa conhecer essa edição. Michele é, obviamente, um super fã de Fellini, já falando sobre isso em entrevistas e homenageando no início do seu desfile de inverno de 2020, ano do centenário do cineasta, com uma gravação de Fellini falando sobre a sacralidade e o ritual de ir ao cinema, que está se perdendo nos últimos tempos, e como ele queria resgatar isso, essa ideia de se arrumar para um circo, se arrumar para um espetáculo, com seus filmes, né? E o Michele, por sua vez, tem esse mesmo objetivo, de trazer o sonho e o cinema para a sua moda e para os seus desfiles, o que eu acho que ele faz super bem. E esse desfile, então, foi extremamente emocionante, mostrando os bastidores para o público em um palco redondo que girava, que nem um carrossel, ao som de Bolero de Ravel. Então é isso, um pouquinho de Fellini e Michele, dois italianos exageradérrimos que eu amo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo e até mais!